Então, a porta de entrada para você poder estudar e trabalhar no Canadá é através dos cursos vocacionais. Career College, né? Que são colleges focados no aprendizado para o mercado de trabalho canadense. Sim. Os vocacionais, o objetivo é justamente formar o estudante para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho canadense valoriza, eu diria até mais, a experiência de trabalho canadense. São cidades que têm um mercado muito próspero. E tem uma coisa importante também, eu acho que muda a vida do estudante, independente se ele pretende ficar ou não, eu acho que é um divisor de águas mesmo na vida profissional e pessoal do estudante. Estudar no Canadá com foco na sua carreira, tendo a possibilidade de trabalhar e, quem sabe, morar pelo mundo. Vamos lá, Tati Menite, falar desse tema que tantas pessoas têm curiosidade? Vamos lá, tô animadíssima para falar sobre mercado de trabalho e estudo no Canadá. Fantástico. E aí eu acho que a gente pode começar explicando quais são as possibilidades, porque a gente tem private college, public college, temos as universidades. É interessante entender que há uma diferença de aspecto entre esses três tipos. Sem dúvida. E, independente de qual seja, há pré-requisitos. Sim. Porque no final do dia o que todo mundo quer é estudar com foco na carreira, com a possibilidade de trabalhar, certo? Certíssimo. Então, vamos lá. Então vamos lá. Na verdade, o sistema de ensino superior no Canadá, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, até comparativamente com outros destinos. Então, a porta de entrada para você poder estudar e trabalhar no Canadá é através dos cursos vocacionais. O que são os cursos vocacionais? Né? A pergunta de $1 milhão. São programas em algumas áreas de negócio. Naturalmente, você não tem o mesmo nível de complexidade, digamos, de um curso superior que é oferecido. Também é superior, mas que é oferecido nos colleges públicos e universidades. Porém, contudo, entretanto, você tem um pré-requisito de nível inferior, comparativamente, e o investimento financeiro também ele é muito mais acessível. Então, essa é a porta de entrada para quem quer estudar e trabalhar no Canadá. Isso é bom entender. Para se estudar e trabalhar, você antes, previamente, já tem que ter um nível, pelo menos, intermediário de inglês. Imagina que você vai estudar um curso de negócio. Você precisa acompanhar o programa, você tem que ter um mínimo de inglês. E a idade, a partir de 19 anos. 18 anos. A maioridade... A maioridade no Canadá, na grande parte das províncias, é 19. Isso. Mas os programas aceitam alunos a partir de 18. Em qualquer província. Esse era meu ponto. Maravilha. Então, tirei uma dúvida aqui que eu tinha. Já tá vendo? Beleza. Agora, nós estamos falando, quando se fala private college ou career college, né, que são colleges focados no aprendizado para o mercado de trabalho canadense, de acordo com as necessidades do mercado canadense, de trabalho canadense, nós estamos falando de estudar de 6 meses a 2 anos. Explica um pouco melhor como funciona isso, desde o primeiro dia que o aluno chega. Vamos dividir em fases. Ele começou a estudar hoje, que tipo de trabalho ele vai ter? Depois ele terminou o período de estudos, qual o tipo de trabalho que ele pode vir a ter? O que muda em relação à fase inicial e à fase depois que ele já começou a estudar naquela área? Da experiência de trabalho. Então vamos lá. O aluno que faz qualquer um dos programas dentro de um programa vocacional, dependente da duração, ele chegou no primeiro dia de aula, ele já tem a permissão para trabalhar 20 horas semanais simultaneamente aos estudos, na modalidade que a gente chama de self-placement. Isto é, ele tem a permissão para trabalhar, mas quem faz a busca do emprego é o próprio estudante. E isso acontece durante todo o período de estudos. Então, para quem faz, por exemplo, 6 meses, ele vai poder estudar e trabalhar durante todos esses 6 meses. Ele quem buscou aquela colocação no mercado, de acordo com uma necessidade do mercado, trabalhando num restaurante, num hotel, sem dúvida. num supermercado. Geralmente são funções. Isso é uma coisa que é interessante de pontuar do Canadá. A empregabilidade ela é mais qualificada comparativamente com outros destinos, justamente porque a régua ela já é um pouco acima. Eu não posso fazer um curso vocacional com the books on the table. Eu já tenho que ter um intermediário já consegue avançado. Se comunicar. Então, a qualificação do estudante é melhor, logo o tipo de trabalho disponível para ele também é melhor. Legal. Lembremos, ninguém vai ser CEO, gerente, né, diretor quando chegar lá. Vamos calçar as sandálias da humildade. Mas já é uma função que a gente chama de entry level, uma função inicial na área de serviços. Hoje eu já vejo estudantes já trabalhando em entry level em algumas áreas, dependendo da área do aluno aqui do Brasil. Ele já forte consegue. Também hotelaria, turismo. Restaurantes. Até hoje tem alguns escritórios que já contratam entry level o estudante quando ele chega no Canadá, mas em linhas gerais. E esse cara, só pra gente bater na tecla aqui, ele vai estudar quantas horas por semana? Ele vai estudar em média 3 horas e meia por dia. Tá. Então, mais ou menos umas 20 horas semanais, depende do programa. E aí ele vai conciliar
esse período de estudos com um período que ele vai estar trabalhando. Exatamente. Com esse primeiro trabalho dele, esses entry-level jobs, vai ter uma ajuda de custo pro dia a dia dele. O objetivo desse trabalho não é ele ganhar dinheiro, não é ele recuperar o investimento que ele fez na educação dele. O que esse aluno que motivou ele a fazer o intercâmbio no Canadá, porque ele fala assim, bom, quero investir na minha carreira profissional, vou passar um tempo estudando num curso vocacional no Canadá, chamado Private College, e durante esse período eu posso estar trabalhando meio expediente para ajudar nesses custos. Exato. Correto? Aí ele terminou esse primeiro período que ele conciliou estudos e trabalho. O que acontece de diferente? Aí alguns programas têm a modalidade que a gente chama de co-op, inclui o co-op. O que é o bendito co-op? Co-op é estágio obrigatório dentro da grade curricular do programa. Lembra que a gente comentou no início do vídeo que os vocacionais, o objetivo é justamente formar o estudante para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho canadense valoriza, eu diria tanto, até isso queria dizer, mais a experiência de trabalho canadense do que até a formação profissional. Então, a gente inclui como uma matéria a experiência de trabalho, que é o famoso co-op. Durante o co-op, aí a vida do estudante muda, porque durante o co-op, primeiro, ele tem um estágio garantido, ele tem lá, né, a instituição vai conseguir colocá-lo dentro de uma empresa. O estágio é parte do programa de educação dele. É como se fosse uma matéria. E no caso, na maioria das vezes, deve ser um estágio não remunerado, acredito eu. Tem estágios remunerados e não remunerados, depende muito da área do estudante. Ele vai continuar conciliando esse estágio com o trabalho que ele tem lá desde o início, que é um trabalho de uma posição de entrada no mercado. Exato, tem duas possibilidades. Tem alunos que estão ali trabalhando durante todo o período de estudos. No momento que ele chega no co-op, eu não quero abrir mão desse trabalho. Não tem problema. Ele vai mostrar a grade ali, na verdade, o job description dele para a instituição. Se fizer sentido, compra, porque o co-op é um estágio que tem que ter um link com a tua formação, isto é, com o teu programa. Com o programa que foi feito lá. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um programa de Sales and Marketing, na hora do meu co-op, tem que ser um estágio relacionado à minha formação. Se o primeiro emprego dele ali tiver uma relevância com o que ele está estudando, maravilha. Ele pode continuar trabalhando e aí ele arranja um second job ali durante o período, ou mesmo o próprio co-op. O que eu acho que é até legal, assim, quando a gente fala que o co-op você fez 6 meses de estudos, depois vão ser 6 meses de estágio. É sempre um espelho. Isso, se forem 2 anos, serão da mesma forma, 2 e 2, certo? Geralmente, o programa de 2 anos, você tem 1 ano de estudos mais Desculpa. Então, na verdade, quando a gente fala 6 mais 6 ou 1 mais 1. Isso. É o máximo, então, 2 anos já com o co-op. Já com o co-op. Então, ótimo, maravilha. Isso. E sempre vai ser uma função, vai ser um estágio, um entry level também, remunerado na grande parte das vezes, e principalmente nesse momento que o Canadá vive de overemployment, a grande parte dos estágios são remunerados, mas pode ser não remunerado, dependendo da área, e sempre vai ser uma função inicial dentro da área de estudos. Maravilha. E ele pode trabalhar full time, porque eu brinco que é a hora que o pessoal começa a rasgar o dinheiro. Porque aí dá pra se manter, porque você comentou, durante o período de estudos ele consegue se manter. Pagar acomodação, alimentação, transporte e nada mais. É viver como um estudante. Ótimo. No momento do co-op, aí ele fica mais confortável financeiramente. Não há limites Tem 40 horas. 40, mas com 40 horas ele já consegue pagar os custos fixos e ainda ter uma reserva de dinheiro. Tá bom. Bom, o importante é entendermos sobre quais são esses tipos de cursos que a gente mais vê em termos de private college, em que locais, né? Se há diferenças entre Toronto e Vancouver. Vamos começar por aí e depois a gente parte para os outros assuntos. Como eu comentei que são programas em algumas áreas de negócio, então a grande parte dos programas oferecidos para aluno internacional vão ser relacionados a negócio. Então, por exemplo, dos mais populares, programa de administração, Business Administration, e programa de Sales and Marketing, programa de vendas e marketing. São os mais populares. São programas que é complicado, porque como a gente compara, a gente não tem programas parecidos aqui no Brasil. Sim. Eu cheguei a fazer algumas cadeiras de alguns programas e eu comparo até com um curso de pós-graduação aqui no Brasil, assim. Legal. De fato, o conteúdo é bastante denso. Tanto quando eu estive em Vancouver e em Toronto visitando e participando ali de algumas aulas, só para ter uma noção, ficou muito claro que não há uma tradução de um curso que exista aqui no Brasil que você possa dizer, isso é aquilo. Não. Olha, os cursos vocacionais que ocorrem no Canadá, eles são de um curso considerado de nível superior, focado nas necessidades
necessidades do mercado de trabalho canadense. E aí, na área de negócios, você forma profissionais para trabalhar em todas as áreas. Para trabalhar no financeiro, no RH, em vendas, em marketing. Tem programas também voltados mais para a área de tecnologia também. Então, de fato, é onde o mercado hoje demanda mais profissionais. Por isso que são nessas áreas. Essa mentalidade de curso superior no Canadá, ela é muito interessante por conta da história, que eu acho muito legal, que você conta sobre a década de 60, que houve uma necessidade por conta das empresas de qualificar a mão de obra que eles precisavam contratar. E desde então há um entendimento entre governos, empresas e instituições de ensino para que as pessoas sejam educadas de acordo com a demanda de cada mercado. Sim. E aí eu te pergunto, há muitas diferenças entre Vancouver e Toronto do ponto de vista de private college? Eu acho que tem um pouco de diferença dependendo do mercado local. Então, por exemplo, se você vai encontrar mais programas na área de tecnologia em Vancouver. Vancouver virou um hub bem importante, até não diria um Vale do Silício, mas muitas empresas do Vale do Silício nos Estados Unidos abriram um escritório em Vancouver, até para poder contratar profissionais qualificados de outros países, que são difíceis. A gente sabe que os Estados Unidos é um pouco diferente. Então, a área de tecnologia é muito forte na região de Vancouver. Mas Vancouver e Toronto são cidades, tem um mercado muito próspero. E tem uma coisa importante também. Quando a gente fala, né, hoje a gente tem as indústrias, as áreas que estão mais aquecidas. Porém, essas indústrias puxam profissionais de todas as áreas. Hoje a gente sabe que a área de saúde é uma indústria que está em demanda, assim, número 1. Mas um hospital, uma clínica médica precisa de profissionais de várias outras formações. Eu diria assim, tem pouquíssimas diferenças entre, talvez Vancouver é a indústria do cinema um pouco maior, comparativamente com Toronto. Mas é muito pau a pau, não tem uma diferença. Eu vou ter mais facilidade para encontrar emprego numa cidade ou outra. Private college é mais generalista. Quando a gente vai pro public college, que já é uma outra modalidade. Aí sim tem uma diferença. Aí há mais estudos, que aí também a gente está abrindo para todo o Canadá, né? Isso. O público, ele tá espalhado de uma forma maior. E aí, naturalmente, quando você pega o público doméstico, que é o canadense, e o pré-requisito de nível vai ser maior, né? Vai ser mais alto, aí sim você consegue aprofundar mais. Então, a gama de programas oferecidos nos colleges públicos é diferente do privado. O privado é a porta de entrada. Vamos lá, assim, já que a gente entrou no assunto privado e público, e foi de propósito, quando a gente fala private college, public college, na tradução, todo mundo fala, um é privado e outro é público. Certa resposta. Certa resposta. Porém, na prática, o public, que é o público, ele requer um investimento mais elevado. Sem dúvida. Os níveis de exigência de entrada são muito maiores. Sim. Existem datas específicas. Isso. E o tempo de formação é muito maior. A grande diferença é que quando alguém investe algum tempo num público, ele está pensando em algo de mais longo prazo. Concorda? Com certeza. Já com certeza. O private não tem tanto esse nível de exigência, o valor é menor, a facilidade para se entrar e datas para se entrar é quase que imediato, né? Todo mês tem início, mas permite que a pessoa ela coloque o pezinho no mercado canadense, né? No sistema de educação, na estrutura de educação canadense. Inclusive, eu acho que o aluno que passa pelo um vocacional e depende, isso é maravilha do Canadá, que você consegue estender. Uma vez que você tá lá, você consegue ir para vários caminhos. Então, um aluno que entrou pelo vocacional, que tem um nível de inglês, eu quero ter uma formação na minha área, dar um gás no meu currículo, mas o meu inglês não tá tão bacana, o meu investimento financeiro, não quero ter um investimento de 2, 3, 4 anos. Porta de entrada, vocacional. Quando você passa para um vocacional e você quer estender para fazer uma graduação ou pós no college público, você tá anos-luz na frente de um aluno até que sai do seu país de origem, né? Quais são os principais cursos vocacionais, os private colleges? A gente falou de administração. Área de negócio. Então, administração, vendas e marketing. TI também é uma área que está bastante. Quando você fala TI é marketing digital. Entra também dentro da marketing digital. UX, né? Experiência do cliente. Legal. Então, tem, mais uma vez, não dá pra comparar. Existem programas de TI nas colleges públicos que aí, obviamente, vão aprofundar mais. Claro. A gente tá falando de private aqui, os career colleges, que são, ficou muito claro que são pessoas que vão ocupar vagas que o nível de exigência não é tão elevado. Porque quando se trata de você ir para um outro país, além de você ter uma boa formação, você precisa falar inglês fluente. E no Canadá existe uma particularidade. Não basta você ser bem formado no Brasil, tem que ser bem formado lá. Exatamente. Isso é muito inteligente. Não é porque ele está desconsiderando a sua educação no Brasil. De maneira porque lá
existe um estudo que fala, olha, para eu te contratar, você tem que ser formado nessa área com esse nível de conhecimento, com esses skills. Porque o mercado, a cultura do mercado é diferente. Então, ele não sabe se você que veio do Brasil, você que veio da Colômbia, você que veio, sei lá, do Paquistão, se você vai se adaptar à cultura de trabalho do Canadá. Por isso que é importante que você tenha tanto a formação e a experiência lá. O Canadá recebe gente do mundo inteiro, então é importante que tenha esse filtro antes da entrada no mercado concretamente. Eu vi muita coisa também atrelada à experiência do consumidor, né? Tem os programas dentro da área de negócio, tem um programa que chama Service, eu acho um programa incrível, que é o programa de Service Excellence for Business. Ele é um programa de negócios, mas com ênfase na parte de excelência em serviços. Esse é o programa mais forte da ILAC College? Ele é um dos mais. Do Brasil, eu seria o Service Excellence, o Sales and Marketing, que é o Vendas e Marketing, e o Administração. Em termos de nível de exigência em inglês, eles também são mais tranquilos? Ele é mais tranquilo. Ele é mais tranquilo. Tá explicado. Ele é o Service Excellence, ele ensina um modelo de negócios onde o cliente está no centro. O Canadá tem, independente da indústria, da área, e não necessariamente é uma empresa prestadora de serviços, te faz cases da Coca-Cola, da Mercedes-Benz, da Porsche, entre tantas outras empresas, que trabalham com esse modelo. Então, o aluno, ele aprende o quanto excelência em serviços está diretamente relacionado com o marketing da empresa, rentabilidade, performance das empresas. Legal. Então, é bem abrangente. Você consegue aplicar em empresas de qualquer segmento. Isso conecta com o que você falou antes. Uma agência de publicidade ou a Coca-Cola. Vai ficando cada vez mais claro a importância de um private college para o mercado canadense, o quanto é generalista. Muito. E aí as outras modalidades de curso superior já vão para algo mais específico. Exatamente. Legal. Bom, questões de visto, acomodação. Sabe o que eu queria te perguntar também sobre salários? Quanto que é o salário? Porque isso conecta com o custo de vida. Então vamos começar pelo salário, que isso desperta muita curiosidade nas pessoas. Quanto que se ganha geralmente? Salário no Canadá, vale lembrar que é por hora, né? A empregabilidade é paga por hora, não é salário por mês como a gente tem aqui no Brasil. Salário mínimo também, ele vai ser um pouquinho diferente de província para província. Então, em Ontário, que é onde Toronto fica, o salário mínimo é em torno de $18 a hora. Em Vancouver, que é onde fica, que é British Columbia, as províncias, elas são administradas independentemente, diferente daqui do Brasil. É quase isso, é quase $17 a hora. Então é mais ou menos $17, $18 por hora. Agora, algo que está acontecendo já mais recentemente, como existe esse problema de overemployment, muitas vagas e pouca gente para trabalhar, o que a gente já vê é que o piso salarial está subindo para que a empresa consiga contratar. Atração de mão de obra. Exatamente. Claro. Então, eu até puxei essa informação do próprio site do Consulado Canadense. Hoje, a média salarial de um entry level já está entre $21, $22 canadenses hora. Passa a ter esforço, né? Exatamente. E brasileiro tem de sobra. Não, a gente é muito... Isso também é legal comentar que a gente é muito bem visto, porque a gente tem uma outra cultura, uma outra visão de trabalho, que é muito diferente do canadense. Eu acho que, inclusive para as pessoas que buscam a formação profissional, dar um gás no currículo, mas buscam um outro meio de vida, porque além do Canadá como país, o mercado de trabalho é diferente, o ritmo de trabalho é diferente. Quando eu trabalho de lá 4:30 da tarde, eu olho pro lado, não tem uma viva alma. Verdade. Né? Então, brasileiro muito respeitado. Eles têm essa preocupação do equilíbrio entre vida pessoal e a vida profissional. Uma coisa importante, assim, com esse nível de salário que a gente está falando aqui, supondo que sejam 20, né? Tá ganhando por semana em torno de $400 canadenses por semana, 1.600 no mês. Na matemática, cadê a calculadora aqui embaixo? $1.600 por mês. Quanto que normalmente seria um custo de vida dessa pessoa? Em torno desses $1.600? Tudo vai depender também do nível de conforto que você quer, do nível de diversão que você busca, ele pode viver ali no centro de Toronto, por exemplo, sozinho, pode compartilhar com outros amigos. Alunos que querem economizar vão compartilhar. Ele compartilha com 2 amigos, ele consegue viver bem e ainda tem um overzinho legal. Esse aluno que vai viver um private college, qual o tipo de acomodação que ele tem normalmente? Geralmente ele vai para... No Canadá é muito fácil você alugar apartamento. A gente sabe que tem a opção de casa de família, tem a opção de residência estudantil. Passa as primeiras semanas numa casa de família. É sempre a melhor opção. Você não conhece, você não tem ainda... Geralmente fica o quê? Um mês na casa de família ou numa residência estudantil. É o tempo de conectar com outros colegas. Lembremos que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo procurando acomodação. Então é simples você achar outras pessoas que queiram dividir. As pessoas vão acabar compartilhando o apartamento. E lá não existe a burocracia para alugar um apartamento. Aqui você tem
tem que ter o RG, CPF da tua mãe, do teu pai. Que é outra mentalidade, né? Lá, Aqui... você tem lá um depósito que você dá e acabou, que depois te devolvem pra caso, enfim, aconteça alguma coisa no apartamento. Maravilha. Então, desde o primeiro dia após trabalhar, acomodação é algo que, óbvio, chega com uma acomodação definida. Depois disso, vai de acordo com o nível de conforto que cada um está buscando. Isso. Transporte. Custo de transporte mensal. É uma média de uns $130 mês. Lá você consegue comprar o passe da semana ou mensal. Para quem mora lá, você consegue, e tem desconto para estudante. E aí você consegue usar ilimitadamente o transporte coletivo no Canadá. Beleza. Que é maravilhoso, todo mundo usa. Se a gente fosse fazer uma conta de supermercado, quanto você acredita que um supermercado por mês? Não precisa ser o número exato. De quanto? $200, brincadeira. Vai ter chocolate, brigadeiro, não. Opa, glicose. Por mês, eu acho que eu penso mais ou menos por semana que eu vejo o pessoal ali comprando. É uma média, para uma pessoa, um estudante, uma média de uns $200 por semana de supermercado. Aí, né? Ou até um pouquinho menos. Se ele vai cozinhar, é isso. Acho que entre 150 a 200 no máximo. Eu tô assim, jogando um pouco pra cima, tá? Legal. Não, porque a conta que a gente fez em torno de 1.600 que ele ganhou, essa conta tem que fechar com alimentação, transporte, que é o básico, e acomodação. Eu diria que se fala, acomodação, transporte e alimentação. Esse 150, na verdade, eu tô fazendo uma referência aqui de um casal. Talvez seria um pouco menor. Vamos fazer 150 para 2 pessoas. Porque geralmente o pessoal faz, inclusive, supermercado juntos, quem mora junto. Essa conta fecha bem mais fácil. Legal. Beleza. A questão de visto. Vamos lá. Para ficar, os programas têm acima de 6 meses, então tem essa especificidade. Obrigatoriamente tem que aplicar para o Study Permit. Alguns estudantes questionam, mas eu posso começar com o visto de visitante? Não, obrigatoriamente isso o Ministério da Educação exige que as instituições solicitem esse visto. É o Study Permit, que é o visto de estudante, que é um visto que é simples de tirar aqui no Brasil, não tem entrevista, tem a biometria, que o aluno tem que ir até o VAC, que é uma empresa terceirizada que trabalha junto ao consulado canadense para tirar, a biometria. E sai mais ou menos em 6, 7 semanas. Legal. E quando chega lá, precisa ter uma permissão de trabalho ou com a autorização de estudos já trabalha? Depende. Se o aluno ele vai fazer um programa em que ele só tem a porção de estudos, não inclui co-op, ele vai receber o Study Permit. Ele não vai receber um Work Permit. Já está implícito que se ele está estudando num curso vocacional, numa instituição autorizada pelo governo, ele já vai ter vinculado a esse Study Permit a permissão de trabalho automático das 20 horas semanais. Lógico. Se ele tem co-op no programa, aí quando ele entra no país, ele vai receber o Study Permit e o Work Permit. Ele só vai receber o Work Permit no momento que ele tem co-op. Legal. Só esclarecendo. O aluno ele pode ficar 6 meses estudando e trabalhando. Correto. Certo? Desde que esteja fazendo um private college, não um curso de inglês. Exatamente, importante. E ele pode também fazer 6 meses estudando e trabalhando e depois mais 6 meses só trabalhando, desde que esse só trabalhando faça parte do curso que ele fez na primeira fase de estudos. Então é a instituição que vai fazer, vai fazer a ponte para que ele faça o estágio. O estudante continua sendo o estudante da instituição, então ele vai sendo acompanhado, o empregador também vai mandando reports. Legal. Então, uma pergunta muito comum. Quanto tempo de antecedência para se preparar para um private college? Private college tem a vantagem de que o processo de admissão ele é mais simples, porque não precisa de IELTS, TOEFL, não precisa de um certificado de proficiência. Ele vai fazer um teste que a gente oferece para ele sem custo, e tem data de início quase todos os meses do ano. O que ele tem que levar em consideração são 2 aspectos. O tempo do visto, o processamento da documentação é rápido, não é demorado. Se o aluno naturalmente fizer o teste bonitinho, então o processo demora aí entre 1 a 2 semanas para ele poder finalizar o processo e receber a documentação. Então é mais uma questão de preparação, aquela tradicional de 3 a 6 meses, para que as pessoas se organizem financeiramente, do tempo que vai passar fora, aplicação de visto. Aplicação de visto, acho que é o principal. 6 meses. Eu acho que 6 meses é ideal por 2 aspectos. O visto e também custo de passagem aérea. Quanto mais tempo você demora, se quiser comprar uma passagem para daqui 1 mês, 2 meses, é óbvio que você vai pagar mais caro. Quanto antes você se programa, tudo vai ficar mais barato, né? Muito bom. E o que mais você acredita que seja assim essencial para aquele aluno que fala assim, olha, esse é o meu momento da minha vida
em que eu preciso investir na minha educação. Qual o tipo de aluno que você aconselharia a fazer um private college? Ai, gente, geração Z que tá aí me escutando, que tá chateado, acabou de se formar na faculdade, tem aí seus 21 até, quase 30 anos, que a gente sabe que, né, hoje o mercado de trabalho tá bastante diferente do que é, sei lá, 10 anos atrás, que eu vejo esse perfil de recém-formados na faculdade, que não vê perspectiva de trabalho, às vezes passa por uma... O pessoal vai se identificar, passa por 78 fases, tem que fazer Deixa o comentário aqui, case, se você... deixa seu comentário. Deixa pra seu ganhar... pouco, né? Isso você tem o privilégio de ser selecionado. Então a gente sabe que hoje, para um recém-formando, não é o cenário mais favorável. Vá para o Canadá, você vai ter uma formação acadêmica, né, profissional muito relevante, e você vai ter a experiência de trabalho, que eu acho que também, mais uma vez, levando em consideração a pós-pandemia, hoje tá mais globalizado do que nunca. Então, no momento que você volta, você vai voltar, mas muito à frente. Você sabe que muitas vezes já fui perguntado, agora aí tem ChatGPT, inglês tá cada vez mais fácil você aprender. Meu melhor amigo. Pois é. E aí, o que tá muito claro é que o private college só vai crescer daqui pra frente. Sim. Porque ele é um produto muito acessível financeiramente. Muito. E tem todos esses benefícios de você, quem sabe depois eu vá partir para um outro curso superior, quem sabe depois eu vou aplicar para uma residência permanente e nunca mais voltar para o Brasil. O Canadá, ele faz tudo para você não voltar. E aí, o que me surpreendeu foi quando vocês tiveram um posicionamento mundial de falar, nós vamos investir em college no Canadá. Enquanto ninguém pensava nisso lá atrás, né, Tati? Você tem 5 minutos para a palavra do college no Canadá? Nossa, você sempre teve. Então quando não sei quantos anos atrás, já nem lembro mais de 5 anos atrás, vocês já falavam em pathway, em as pessoas... Há uns 15 anos atrás, o programa em si existe há mais de 20 anos. Olha só. Mas a gente ativamente falar sobre o assunto e enfim, falar isso para os estudantes que existe esse caminho é pelo menos uns 15. Porque o ILEC College hoje tá muito grande, né? Muito. A gente tá falando, a ILEC College tanto em Toronto quanto em Vancouver está crescendo em proporções similares a quem antes buscava só o curso de idiomas. Cresceu. Correto? Hoje a gente tem uma população de mais de 7 mil alunos. Cresceu em todos os mercados. A gente percebeu na pós-pandemia não só movimentos daqui do Brasil, mas muito europeu vindo para o Canadá. Antes eles vinham para um gap year, que ia ficar 2 anos e voltar para o país de origem. Hoje eles veem também o Canadá como um meio para melhorar a formação acadêmica, mas também, de repente, ser um caminho profissional, como você falou, de repente, ser um lugar para uma residência fixa, de repente aplicar para uma residência permanente. Então cresceu isso no mundo inteiro, e aqui no Brasil também cresceu bastante. Sensacional. Então, assim, muita sorte ter você aqui da Island aqui, muito obrigada. Né? Eu sou apaixonada por esse programa. Eu acho que muda a vida do estudante, independente se ele pretende ficar ou não. Eu acho que é um divisor de águas mesmo na vida profissional e pessoal do estudante. Então, meu recado é só façam, só vão, porque realmente é algo muito especial. Bom, lembrando, se você não fala inglês, comece estudando inglês. Em termos de idade, não há limite de idade. E claro, tudo é uma questão de planejamento financeiro e de tempo. Porque muitas das pessoas esbarram nessa. Eu não consigo, não é pra mim. Ou eu não falo inglês, nunca vou chegar lá. O que mais a gente hoje tem de histórias bacanas são de pessoas que nunca se imaginavam tendo a oportunidade de estudar em outro país. E hoje descobriram que o Canadá tá de braços abertos. Não só por questão de necessidade de mão de obra, mas também quer atrair pessoas que têm um bom perfil para um dia até virar um residente permanente. Então, tem aí um mundo de oportunidades. Tem um mundo, literalmente um mundo de oportunidades no país. Começando pelo Canadá. Valeu, Tati. Obrigada, Vitor, pelo espaço. Você. E vejo vocês no Canadá. Hein? É isso. Nos esbarramos pelo mundo. Valeu.